Olá, pessoal. É, Meu nome é Dmitry Fazito, sou professor de Sociologia, da Universidade Federal de Minas Gerais e estou aqui gravando um complemento, na verdade, de uma aula de apresentação da disciplina de Sociologia Econômica das Organizações. Então, aqui, dando continuidade ao que eu já tinha começado a apresentar, eu vou falar agora um pouco mais especificamente, né, de temas, na verdade, de fundamentos, né, sobre a sociologia econômica. Então, nesse primeiro slide, eu gostaria de apresentar as questões fundamentais, né, que dizem respeito à sociologia econômica e que dão um caráter, vamos dizer assim, específico, né, para essa área, para esse campo, vamos dizer assim, da disciplina de sociologia, da formação da sociologia, inclusive. Primeira questão fundamental é isso que a gente pode chamar de a grande pergunta sociológica, não é? Que envolve, na verdade, todos os clássicos, todos aqueles que pensaram em algum momento de uma maneira diferente sobre como pensar a vida social, não é? Isso vai acontecer aproximadamente uns 150, 200 anos atrás, e vai se constituir e institucionalizar num campo do conhecimento científico, sob a regulamentação, digamos assim, de uma divisão do trabalho científico, né, propriamente. Foi como eu tinha falado também na nossa primeira parte, né, expositiva. Então, essa pergunta fundamental que está dentro, né, vamos dizer assim, do questionamento sociológico fundamental e que mexe com a imaginação sociológica fundamentalmente, é a ideia do surgimento da emergência da ordem coletiva. Não é? A pergunta sociológica fundamental, né, uma busca obsessiva, é a gente entender exatamente como que um grupo de indivíduos consegue estabelecer vínculos que tenham uma determinada ordem, apresentem uma regularidade qualquer que seja ela, seja transcendental ou não. Né? Antes de chegar a essas questões, vamos dizer assim, de como que isso acontece, né, o questionamento bom, existe isso, né, é algo que está aí colocado. A partir disso, então, a gente pode se perguntar o porquê, né, da existência dessa ordem, da qual nós fazemos parte. A gente pode se questionar depois como fazemos parte, não é? Quais são os mecanismos reais, empíricos, vamos dizer assim, dos fatos que permitem esse ambiente se construir dessa maneira, né? E se erguer, se emergir, não é? E se manter, se perpetuar de alguma maneira, com alguma estabilidade, alguma constância, e também como é que isso pode variar e mudar ao longo do tempo, né? E também do espaço, vamos dizer assim. Então, essa é uma questão essencial, vamos dizer assim. Ela existe em todos os clássicos, de uma maneira ou de outra, e existe em todos os sociólogos, sociólogas, né? Todos aqueles que pensam e que imaginam sociologicamente a própria existência. Tá? Então, eu estou dizendo, esse é um ponto de partida. Para dizer, como eu tinha sugerido na aula anterior, que os clássicos, né, em alguma medida, todos eles, têm questões essenciais, né, da disciplina que levam a uma discussão de fundo de uma sociologia econômica. Tá? E que, por sua vez, a sociologia econômica, enquanto tal, como é conhecida hoje, ela remete necessariamente a alguns aspectos de uma sociologia do conhecimento, porque isso está na base. Daí a força, não é, vamos dizer assim, a importância dessa área chamada hoje Sociologia Econômica das Organizações. A gente vai perceber o porquê da importância dessa primeira questão fundamental, que é o problema da emergência da ordem. Tá ok? Guardem isso aí, mais à frente a gente vai voltar a essa questão. O segundo ponto, que é uma derivação e que diferencia a sociologia econômica, então, dentro dessa divisão do trabalho científico, dos cientistas sociais, vamos dizer assim, né, da modernidade, uma coisa recente, é exatamente o segundo momento. Né? Se a gente se questiona sobre a emergência de uma ordem, não é, automaticamente, né, implicitamente nessa questão sobre a ordem que se institui, que surge, não é, nós também vamos acabar nos perguntando, ou somos levados a questionar também os fenômenos especificamente econômicos, né, que ocorrem ao longo dessa ordem instituída.
Não é? Por que isso? Porque a questão econômica, fundamentalmente, que tem a ver com o problema da qualificação de uma ação econômica, ou da ação econômica, tem a ver fundamentalmente com aquelas questões relativas é, às atividades que produzem, é, distribuem, trocam, consomem recursos e serviços escassos. Não é? Na crença ou na ideia subjacente aí de que nenhuma sociedade, obviamente, é perfeita, porque nós não vivemos num mundo perfeito, no sentido do acesso, né, da distribuição, né, da produção, do consumo de recursos. Né? Os recursos, os bens, sejam materiais e imateriais, né, eles têm sempre implicitamente, algum ponto de desigualdade, digamos, ou assimetrias. Não é? E isso faz com que o produto, vamos dizer assim, ou esses bens, esses recursos, eles não sejam igualmente distribuídos para as populações humanas. Né? Não só para as populações humanas, obviamente, mas aqui nós estamos falando especificamente do que está na base do surgimento da sociedade humana. Não é? Então, necessariamente, não é, além da questão, não é, de pensar como uma ordem surge, não é, porque a ordem implica a vontade, o desejo, não é, e, de uma certa forma, a concordância, a aquiescência na convivência com os outros, não é, que compõem, de alguma maneira, parâmetros de semelhanças. Né? Identidade que se constrói, né, na interação com os outros. Então a gente assume que faz parte de um mesmo ambiente, que a gente compartilha, deve compartilhar, segundo conjuntos de regras, né, mais ou menos estabelecidos, que sejam aceitos, que sejam comuns. Não é? A partir disso, a gente pode começar a questionar exatamente sobre o que essas regras estão referendando. E elas estão referendando não apenas, tá, os recursos imediatos daquele ambiente, que podem ser recursos materiais, por exemplo, as condições materiais de existência, pura e simplesmente, não é? Recursos da natureza, oferecidos, entre aspas, pela natureza, etc., mas também recursos que são da ordem social. Não é? Então, por exemplo, a questão da relação de confiança. Não é? Você poder confiar no outro. Não é? Através exatamente das mutualidades, das reciprocidades em trocas e tudo mais, que levam, não é, a uma antecipação, digamos assim, né, ou expectativa em relação aos outros, né, e vice-versa. São recursos, no final das contas, que são, de alguma forma, entre aspas, administrados, gerenciados, né, digamos assim. Então, nesse sentido, nós estamos falando também de recursos que são mais ou menos escassos, dependendo do contexto sócio-histórico, das questões empíricas envolvidas, né, do próprio fenômeno. Então, a segunda questão, ela deriva da primeira, não é? E, ao mesmo tempo, ela também ajuda a responder mais adequadamente ou mais refinadamente a primeira questão. Então, tem um ir e vir aí, vamos dizer assim, uma influência mútua dessas perguntas. Daí, mais uma vez, reforçando a importância do campo, né, vamos dizer assim, da sociologia econômica, não é? Porque ela está lidando exatamente com essas questões. Mas óbvio que o problema da qualificação dessa ação econômica, ela também é trabalhada não apenas nessa perspectiva sociológica, ela é trabalhada também é, pela própria economia, o que tem a ver basicamente, não é, com uma divisão do trabalho científico, não é, como eu já tinha falado também anteriormente na outra aula. Bom, a gente vai, nesse curso, na disciplina, trabalhar com algumas questões fundamentais que dizem respeito a essa primeira grande pergunta sociológica, né? Que eu estou brincando aqui, a pergunta de 1 milhão. Né? Todos os cientistas sociais, em alguma medida, procuram dar respostas, primeiro identificar de fato esse problema, não é? Como é que esse problema se constitui para oferecer boas respostas, não é? Boas, entre aspas, soluções. Tá? E esse é o grande problema, historicamente. Até hoje, né, 200 anos, aí percorrendo esse caminho, e nós estamos cada vez mais afinando, aprofundando, refinando, não é, essas respostas. Não é? E a gente pode trocar por uma questão muito simples, né, o termo, né, como surge a sociedade. Então, o problema da emergência da ordem, ele foi tratado de diversas maneiras, tá? E ficou conhecido como um problema específico da constituição da ação coletiva, ou da mobilização coletiva. Não é? Então,
de uma forma ou de outra, vários autores ao longo da história recente trabalharam questões que convergem para um sentido do dilema da ação coletiva, que é exatamente saindo de uma posição puramente descritiva sobre o que é a realidade social, a sociedade, né? Talvez mais importante do que isso é compreender exatamente os mecanismos que levam indivíduos, porque afinal de contas sabemos todos que a sociedade é fundamentalmente resultado da convivência entre indivíduos, pessoas, seres humanos de carne e osso, né? E o processo que leva à constituição de uma sociedade, dessa entidade, digamos assim, chamada sociedade, pode ser vista de N maneiras. Desde uma perspectiva, vamos dizer assim, mais durkheimiana, por exemplo, de uma sociedade como uma entidade sui generis, quase, né, uma realidade transcendental em si mesma, praticamente, que tem vida própria, por exemplo, não é? Como um outro tipo de problematização completamente diferente, que parte da noção de um resultado, quase um epifenômeno, não é, de indivíduos na base, não é? E que é uma realidade imediata, digamos, nem transcendental, uma realidade linear, vamos dizer assim, que é uma resposta linear às ações meramente individualizadas, né, fragmentadas, de indivíduos atomizados, não é? Que é o outro, o extremo oposto. Não é? Então, na verdade, o que acontece? A problematização, né, dessas imagens, digamos assim, sobre o que seria a sociedade, inevitavelmente elas estão sempre ligadas a uma problematização empírica, digamos assim, do que seria a ação coletiva propriamente dita. Porque ninguém tem dúvida, não é, independentemente das suas premissas, vamos dizer assim, ontológicas, né, e epistemológicas, nenhum de nós tem dúvida que existe alguma coisa aí fora, digamos assim, fora da minha subjetividade, da minha cabeça, não é? Que de uma forma ou de outra cria constrangimentos para a minha vida. Não é? Ou seja, não é apenas a natureza pura, não é? Não é apenas a natureza física, o ambiente físico. Existem algumas coisas colocadas aí fora, né? Que pode ser a linguagem, pode ser instituições, especificamente como uma família, o Estado, o mercado e assim por diante, que me constrangem. Constrange o meu comportamento individual, a minha ação individual. Então, a sociologia, ela nasce, na verdade, fazendo esses questionamentos para além do indivíduo, para além de um comportamento puramente individual, autocentrado e que está no nível de uma psicologia individual pura, ou a psicologia do comportamento imediato. Não é? A sociologia é muito mais do que isso. Todos nós já vimos isso com Durkheim, Weber, Marx, né? Simmel, todos esses autores que chamavam atenção para esse aspecto paradoxal da sociedade, não é? Que é exatamente algo, um resultado maior do que a soma das suas partes, né? Os indivíduos. Então essa questão fundamental ela vai se desdobrando empiricamente de uma maneira operacional através do dilema ou do foco sobre a ação coletiva, porque isso tem a ver com algo que é mais elaborado do que a ação individual no sentido do comportamento, pura e simplesmente. Não é? Se a gente pega em Weber, por exemplo, na definição do tipo ideal, né, da ação, né, uma das questões fundamentais logo lá no início, né, na economia e sociedade, é fazer essa distinção muito claramente. Né? Quer dizer, a ação colocada sem nenhum adjetivo, a ação é o comportamento. Mas o que importa para a sociologia compreensiva é a ação social, não é? Porque a ação social ela implica, na verdade, numa criação de sentido subjetivamente dotado, construído a partir das interações com o outro, não é? Então você tem uma perspectiva, não é? Que cria sentido para o mundo baseada numa relação de intersubjetividade entre atores, entre agentes, não é? Isso que qualifica efetivamente algo que não é especificamente ou unicamente um comportamento reativo. Não é? É um comportamento que vai se desdobrar, não é, numa intencionalidade. Não é? Vai buscar efetivamente intencionar, não é? Ou seja, estabelecer determinados vínculos entre meios e objetivos finais, né, para um determinado tipo de comportamento. Esse é o tipo máximo, vamos dizer assim, daquele que Weber chama de uma ação racional, não é? Com relação a fins. Exatamente por quê? Porque tem basicamente esse desdobramento máximo
da atenção do indivíduo numa interação onde ele intenciona, né, um determinado tipo de objetivo e racionaliza sobre aquilo, porque ele usa estados mentais da consciência, não é, que são basicamente intencionais, têm um conteúdo propositivo diante do mundo. Não é? É, então, o que vai acontecer? Não é? Esse tipo de problemática vai se tornar cada vez mais comum na área da sociologia, de uma maneira geral. Por quê? Porque busca responder a um problema que está ligado à nossa essência enquanto seres humanos, não é? Que é exatamente o aspecto da sociabilidade humana. Não é? Isso também era importante, por exemplo, para Weber. Não é? Esse aspecto exatamente do sentido visado no outro. Não é? Então, a questão da convivência, da relação fundamental. Eu estou já adiantando isso porque a gente vai ver que, fazendo o contraste da sociologia com a economia, né, muitas vezes a operação desses mecanismos primeiros ou principais, né, essas premissas, elas são simplificadas muito mais na área da economia do que na sociologia, em termos exatamente de uma dessocialização, digamos assim, da ação econômica, na perspectiva das ciências econômicas. Né? E isso vai ser um ponto de tensão, né, e de diferenciação muito clara entre a sociologia e a sociologia econômica versus as ciências econômicas. Tá? Então, voltando um pouquinho, né, a apresentação aqui, primeiro é para chamar a atenção de vocês a esse ponto, esse aspecto fundamental do dilema da ação coletiva. Tá? Vários cientistas sociais, né, passaram discutindo e se tornaram até, de certa forma, célebres na discussão sobre exatamente os fundamentos que nos ajudariam a resolver o dilema, o famoso dilema da ação coletiva, que efetivamente é um problema da ordem. Não é? Aí eu listei alguns, né, só para fazer a referência, que são referências clássicas hoje, por exemplo, o caso de Durkheim, quando ele fala dos elementos não contratuais do contrato, não é, chamando atenção exatamente para aquilo que não está dado normativamente evidente, digamos assim, em termos de racionalidade, não é? Que são os outros elementos da vida cotidiana, não é? Que não estão ligados diretamente a uma calculabilidade direta, imediata, completamente impessoal, não é? Que muitas vezes é assumida na ação econômica. Não é? Durkheim aqui estava dialogando claramente com a perspectiva econômica ou economicista, se quisermos. Né? A questão hobbesiana da emergência da ordem, da maneira como Parsons qualifica isso, justamente a partir da discussão feita por Weber e por Durkheim. Lembrando que Parsons era um economista de formação, não é? E tinha uma consciência sobre esse problema, digamos assim, no entendimento das sociedades humanas a partir de uma perspectiva hobbesiana clássica, que é exatamente de um indivíduo atomizado. Não é? E aí a discussão para tentar qualificar melhor, né, a compreensão ou pressuposto de uma racionalidade inata do indivíduo e da discussão ou da premissa, né, fundamental de uma ação econômica pautada exclusivamente sobre essa racionalidade, né, que envolve os caminhos aí, vamos dizer assim, lineares de uma certa forma para se chegar a uma ordem através do contrato, né, das regras contratuais, né, e por isso mesmo paralelo ali com Durkheim, né, quer dizer, existem elementos não contratuais aí, né, que não estavam previstos de uma certa forma e que na realidade amparam, né, os desdobramentos da ação econômica, ou limitam, né, constrangem. Né, e isso é fundamental para a gente entender se quisermos explicar efetivamente a emergência dessa ordem. Né. A tragédia dos comuns foi uma expressão e um termo que foi cunhado, na verdade não foi cunhado pelo Garrett Hardin, que era acho que um ecólogo, economista, né, dos anos 60 e publicou esse texto famosíssimo, ficou um dos textos mais lidos, né, mais citados, a referência no número da Science de 1968, em que ele qualifica um problema que, na verdade, na origem é um problema da economia política, que está lá em Malthus, por exemplo, não é? E é um problema malthusiano, na verdade, né, sobre o que ele chama de tragédia dos comuns. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente, né, nas aulas seguintes. Porque é um tema interessante do ponto de vista da sociologia econômica.
A discussão é exatamente a ideia de que, como Harding colocou, não é, existiriam, digamos assim, bens comuns, não é, recursos comuns, que por isso mesmo definem, vamos dizer assim, um espaço da coletividade na tomada de decisões, no acesso a esses bens. Eles são acessíveis publicamente, digamos. Só que qual que é o problema disso? É que o Harding estava querendo chamar a atenção, né, que eles não são inesgotáveis. Não é? E aí, por isso mesmo, existe o problema da escassez. Mas a escassez, muitas vezes, ela não é evidente, né, do ponto de vista de individualidades, digamos assim. E as pessoas, se começam a usar aqueles bens sem nenhum tipo, né, de consciência exatamente do que está acontecendo e regulamentação, elas podem, na verdade, acabar como um efeito não antecipado, né, é, elas podem efetivamente destruírem, vamos dizer assim, né, acabarem com aqueles recursos. Né? E aí se torna o problema de uma tragédia dos comuns, que é exatamente a questão de saber como regular, né, o acesso e o consumo desses bens, digamos assim, os recursos que aparentemente são puramente coletivos. A gente vai ver que esse não é um problema simples e trivial de pensar, porque exatamente não há uma linearidade, digamos assim, em termos do resultado, digamos, de como a tragédia acaba ocorrendo, porque é exatamente um problema de tomada de consciência e de como efetivamente calcular, digamos assim, o uso, vamos dizer assim, conspícuo, não é, de determinado tipo de recurso. E Harding ficou famoso como um liberal, na verdade, porque a proposta dele era exatamente dizendo o seguinte: olha, já que a sociedade não é capaz de regular efetivamente em termos do consumo, né, desses bens, efetivamente, isso deve ser feito, digamos assim, pela questão do mercado, a consciência do mercado. Não é? E isso implica, obviamente, em determinadas assimetrias que são, por ele, de uma certa forma, justificadas. Eu não vou me aprofundar aqui agora, porque esse trabalho foi questionado e foi também revisado de N formas, né? A pessoa principal, digamos assim, a figura histórica principal que fez isso e que acabou recebendo um prêmio Nobel na área de economia é Elinor Ostrom, né? Ficou famosa exatamente por uma perspectiva que depois também conhecida como neo-institucionalista, que chamava atenção, na verdade, para a importância da comunidade e do conhecimento, né, de determinadas institucionalidades que auxiliam a sociedade a se autorregular, não é? De uma certa forma. Estou simplificando bastante o problema aqui, nós vamos voltar a ele mais à frente, mas aqui só para adiantar um pouco também de uma outra solução para um outro caminho, que é mais baseado num aspecto do reconhecimento exatamente dos aspectos, vamos dizer assim, sociais, não é? Da ação econômica. Né? Ou seja, tirando da perspectiva econômica, pura e simplesmente, aquela ideia de uma racionalidade pura, intrínseca, não é, que faz a relação de maximização de ganhos em termos de custo-benefício e tem um resultado positivo ou negativo, etc., se os indivíduos são totalmente livres para operar nesse sistema. Não é? E aí indo para o outro lado, valorizando, de certa forma, determinadas institucionalidades que lhe dizem respeito, basicamente, a regramentos, inclusive pautados numa moral coletiva. Mas isso a gente vai voltar a esse problema. O que leva, na verdade, aí ao quarto ponto, ou exemplo, que é exatamente o problema nesse debate que emerge a partir de uma outra perspectiva mais ainda radical do que a de Ostrom, que nesse caso aqui é exemplificada no livro da Mary Douglas sobre como as instituições pensam, não é? E que remete, na verdade, a uma visão durkheimiana, não é? Que é muito difundida, de certa forma, também nas ciências sociais e no campo tanto da sociologia econômica quanto da antropologia econômica. E que é a ideia da força de um pensamento institucional, não é? Como Durkheim colocava. O indivíduo é fundamentalmente um indivíduo moral, né? Que é socializado, fundamentalmente. Nós não estamos falando de autômatos, né? Ou de indivíduos racionais puros, digamos assim, atomizados na sua própria consciência subjetividade interna, etc. Né? E que nós, na verdade, vivemos em sociedade, porque a sociedade é que, de uma certa forma, institui uma forma de pensamento coletivo
que nos faz enxergar o mundo dessa maneira. Não é? A gente vai falar também mais sobre isso. Isso tem um impacto sobre esse dilema da ação coletiva, não é, que faz com que, obviamente, todo um questionamento e uma maneira de entender, né, o processo das ações econômicas, ela vai, né, sendo levada a reboque também nessa maneira de enxergar o mundo, né, e de analisar a questão fundamentalmente econômica. E, por fim, outro exemplo também importante, né, que a gente pode fazer, que está ligado a essas perspectivas e problemas que a gente falou aí anteriormente, né, o problema mertoniano clássico também, que é extremamente importante para a sociologia econômica, não é, porque qualifica, né, as bases ou os fundamentos da sociologia econômica em relação à ciência econômica propriamente dita. Né? Ela dá mais substância, vamos dizer assim, no questionamento ou na crítica da perspectiva sociológica sobre a ação econômica. Né? Que é exatamente a noção mertoniana, as duas noções, na verdade, que se combinam de uma certa forma, sobre as consequências não antecipadas da ação, que tem a ver, de uma certa forma, com esses elementos não contratuais do contrato que falava Durkheim, mas que também tem a ver, basicamente, com o problema da própria instituição de uma ordem coletiva. Né? Nós, indivíduos, não controlamos, por mais que nós racionalizemos, digamos assim, a vida cotidiana, nós não controlamos tudo. Nós não, porque nós muitas vezes temos acesso diferencial, digamos assim, a informações que não são completos, não é? Tem a própria dinâmica da vida social e a complexidade das interações que não são meramente lineares, não é? Ou seja, existem composições relacionais, digamos assim, nos processos de interação que dizem respeito a estruturas, né, entre aspas, estruturas sociais, não é, que tornam, digamos assim, a ação coordenada muito mais complexa do que pura e simplesmente resultado de decisões individuais combinadas. Não é? Então, os efeitos, digamos assim, não antecipados, né, abundam, digamos assim, historicamente. Não é? Quer dizer, maior parte das vezes, a sociedade se desenvolve, inclusive muda, muitas vezes por consequências que não foram antecipadas dentro de determinadas expectativas e projetos intencionais da ação social. Não é? No caso do campo econômico, tem vários exemplos. Não é? O próprio Merton usa, entre esses exemplos, para configurar, digamos assim, ou propor o que ficou conhecido como um teorema mertoniano. Merton foi pródigo em criar, ou pelo menos em formalizar teoremas, digamos assim, né? Expressar, melhor dizendo, teoremas sociológicos, se a gente pudesse dizer dessa forma. E um desses muito famosos é o teorema das profecias autocumpridas ou autorrealizadas. Né? E aí ele dá o exemplo muito interessante e divertido, na verdade, né, entre aspas, digamos assim, caricatural, né, falando, por exemplo, sobre a corrida aos bancos. Né? Quando surge como chama isso? Agora me esqueci o nome aqui, alguma fofoca, não é exatamente uma fofoca, mas enfim, alguém espalha um boato, né? Espalha um boato de que os bancos vão quebrar porque está havendo algum tipo de problema de liquidez no mercado, qualquer coisa assim, e a inflação ou qualquer outra coisa, e aí as pessoas. Na verdade, a inflação não, desculpe, não tem nada a ver com inflação, mas enfim, é um problema basicamente de liquidez no mercado e também de recursos especificamente para poder pagar as dívidas, digamos assim. Então, todos sabemos que, na verdade, os bancos, supostamente, eles têm um determinado tipo de lastro, não é? Pode ser em ouro, pode ser em títulos, alguma coisa assim que está remetendo a alguma coisa física, material que paga. Não é? Então, as pessoas antigamente tinham toda essa discussão, né? Quer dizer, se estava tudo muito ligado à posse efetivamente da moeda, do dinheiro, no caso. Né? E aí então o Merton fala, acontecia eventualmente problemas econômicos, né? Que eram efeito da boataria, não é? Que era uma espécie de dissonância cognitiva, né? Em que as pessoas começavam a acreditar e dizer que os bancos iriam quebrar. E por isso tinha que correr rápido para o banco para tirar o dinheiro de lá antes que ele quebrasse e não tivesse dinheiro para pagar
as poupanças, os investimentos que essas pessoas tinham feito. Só que, na verdade, não tinha nada disso, mas como uma questão coletiva, né, começava a se formar em termos de mobilização dessas crenças, né, o efeito era um tipo de comportamento não antecipado. Né? O que era? As pessoas começavam a criar, né, uma motivação imprevista, vamos dizer assim, imprevidente também, né, de que o melhor a fazer era correr até os bancos e tirar o dinheiro, né, da poupança. Quando as pessoas começavam a fazer isso efetivamente, todo aquele cálculo de planejamento do banco, né, em termos exatamente de moeda que entra, que sai, o tanto que você guarda, né, e negocia, etc. E também todos os problemas de que normalmente muitas negociações são feitas exatamente sobre créditos, digamos assim, que não são nem um pouco materiais, mas são exatamente alguma coisa que está ali circulando. Né? E aí o que vai acontecer muitas vezes é que as pessoas indo, né, numa crise, né, coletiva, digamos assim, dessa ação, né, imprevidente, vão lá e acabam realmente criando uma crise efetiva. Né? E isso, para Merton, era um dos exemplos do problema sociológico, desse dilema da ação. Né? E que tinha a ver basicamente com a relação entre indivíduos, não é? E as suas decisões pautadas em regras morais, né, que possuem uma determinada funcionalidade porque estão ligadas a um determinado tipo de institucionalidade ou de estrutura social, não é, que organiza, não é, o conhecimento da própria sociedade, que implica, obviamente, em comportamentos sociais barra econômicos. Né? Então a gente vai ver mais sobre isso, né, nas próximas aulas também. E aí eu vou aqui, né, terminando essa primeira abordagem aqui com vocês hoje, falar especificamente também das questões que dizem respeito à qualificação da ação econômica, tá? Que é esse problema mais específico, não apenas da ação coletiva como um todo, mas principalmente os aspectos, vamos dizer assim, econômicos, né, que têm a ver com a ação coletiva de uma maneira geral. Né? Ou seja, os comportamentos econômicos não são meramente comportamentos, são fundamentalmente ações sociais que têm condicionalidades, ou digamos assim, que têm desdobramentos na vida econômica. Tá? E esse é o ponto central. Ou seja, para o sociólogo, o cientista social, não é, e que trabalha na vertente da sociologia econômica, o link aí é a crença, é a ideia de que as ações econômicas elas fazem parte da vida social de uma maneira intrínseca, indelével, né? Muito integrada. Tá? Mas elas são derivadas da ação coletiva de uma maneira geral, mesmo quando pensamos em termos de uma sociologia do conhecimento, porque está lá na base. A gente pode falar de uma economia, por exemplo, dos bens simbólicos, tá? De elementos que dizem respeito à própria emergência da coletividade, não é como um problema exatamente de bases ontológicas, tá? Mas isso não tira da premissa, vamos dizer assim, da sociologia econômica a importância fundamental da convivência humana, né? Da sociabilidade no processo que leva a uma economia efetivamente. Né? Então, essa é uma diferença drástica para a perspectiva, vamos dizer assim, mais economicista ou das ciências econômicas propriamente ditas, ou do senso comum, que introjetou, digamos assim, essa premissa economicista. Né? A ideia de que o fundamento essencial está nas bases, nas condicionalidades objetivas da vida econômica, que tem a ver com a escassez, né, dos recursos, e fundamentalmente na capacidade humana de uma racionalidade pura, intrínseca, né, inexorável, né, absoluta, e que é fundamentalmente uma premissa, digamos assim, para a ação econômica. A gente vai ver que a coisa é muito mais complexa do que isso. Embora na economia, na área, né, da economia, muitas vezes essa discussão ela passa totalmente ao largo. É verdade que vários economistas ao longo do século XX, da segunda metade principalmente, começaram a questionar essas premissas, que foram elaboradas fundamentalmente num determinado período aí, entre o século XIX e a primeira metade do século XX, entre mais ou menos uns 100 e 150 anos, e que ganharam muita força. Não é?
uma perspectiva pautada fundamentalmente numa noção sobre o ator, o agente, né? Também uma definição muito específica da ação, dos determinantes econômicos e da relação dos fenômenos econômicos com a vida social, como uma determinação ou um condicionante, não é? E não o contrário. Não é? E isso envolve, obviamente, bases ontológicas e epistemológicas muito específicas, né? Que levam a uma questão de método. Agora aqui eu não vou conseguir aumentar, digamos assim, esse meu slide aqui, é, porque é um negócio mais complicado, eu não sei se vocês vão conseguir ler aí. Tá? Mas a primeira questão aqui é exatamente fazendo, né, nessa linha, né, dessa apresentação, a diferenciação entre o que marcaria, digamos assim, a diferença entre a sociologia econômica e as ciências econômicas, tá? Basicamente, a gente poderia acompanhar mais ou menos esse quadro sintético desenvolvido pela professora Nádia Araújo Guimarães, da USP. Eu peguei aqui emprestado, porque ele está bem interessante para os nossos propósitos aqui. Então, a primeira questão é, diante disso que eu já falei, né, os dois pontos anteriores, né, do dilema da ação coletiva e a questão fundamentalmente econômica qualificada, digamos assim, a qualificação da ação econômica que diz respeito a esse dilema da ação, né, coletiva. Então a gente teria, né, primeiro, né, um conceito de ator diferenciado. Né, a ideia, né, de que o ator, na perspectiva de uma sociologia econômica, é um ator socialmente orientado. Né? Basicamente essa noção, de justamente estar integrado a grupos sociais e por isso mesmo também aí um problema de escala, não é? Que envolve o micro e o macro sociológico. Tá? De outro lado, né, a perspectiva fundamentalmente na economia de um ator individualizado, né? Uma unidade de análise em si mesma, né? E que basicamente diz respeito ao mecanismo essencial, à premissa fundamental. A partir desses indivíduos e das decisões de foro estritamente individual, se chega, operacionalmente inclusive, a conclusões, né, sobre o comportamento econômico como um todo, numa sociedade. Tá? Então a gente já vê aí uma diferença em termos da questão de uma ideia de uma construção social, digamos. Né? A outra questão fundamental, então, passa a ser a discussão sobre o comportamento, a definição desse comportamento social barra econômico, a ação econômica propriamente dita. Não é? Então, na sociologia econômica, né, esse tipo de ação, não é, que é pensada como ação econômica, ela é fundamentalmente uma ação enraizada. Não é? O termo que vários autores nessa linha vão usar, o mais famoso, digamos assim, da sociologia econômica e da proposta de uma nova sociologia econômica é o Mark Granovetter. Vai chamar a atenção exatamente disso, ou seja, você tem, na realidade, diferentes tipos, né, de fundamento da ação, especificamente, né, e que dizem respeito exatamente a processos, vamos dizer assim, que estão ligados às origens sociais, né, dos agentes, não é? E também da própria configuração das tomadas de decisão, né, sobre o que efetivamente, não é, está se decidindo, não é, especificamente. Então isso também é um outro problema fundamental que supõe, de uma certa forma, nessa questão do enraizamento, a reciprocidade nas tomadas de decisão. Não é apenas uma tomada de decisão individualizada, internalizada, numa razão absoluta. Não é? Porque exatamente isso depende, na visão weberiana, por exemplo, de uma ação visada, não é? Ou seja, coordenada, intersubjetiva. Não é? Na perspectiva econômica, ela é simplesmente pautada pela racionalidade pura. Não é? A crença de que existe um indivíduo autocentrado, autorreferente, não é? Que está baseado pura e exclusivamente de uma maneira egoísta, né? Sobre o seu egoísta no sentido da autorreferência, não é? E que vai pensar no si mesmo antes de qualquer coisa, como um processo racional, não é? Intrínseco. Né? Os determinantes, né? Pensando especificamente nos determinantes da ação econômica, né? Ou exatamente da ação econômica, isso tem a ver basicamente numa perspectiva sociológica, digamos assim, mais de uma sociologia econômica, tem a ver basicamente com
aqueles elementos, vamos dizer assim, que interferem na ação econômica, ou que constrangem de alguma maneira e criam limites para a ação econômica. E aí, fundamentalmente, uma perspectiva que abre espaço, né, vamos dizer assim, para a questão que reforça a ideia do enraizamento, etc., não é que é basicamente a noção de instituições, por exemplo, não é? A existência de grupos, não é? De tomadas de decisão que não podem ser feitas apenas da perspectiva individual, que ela tem que ser coordenada, ela tem que ser ajustada aos outros e assim por diante. A necessidade de regras ou de normas socialmente aceitas, trabalhadas e assim por diante. Na perspectiva econômica, esses determinantes são todos minimizados, né? Em função exatamente da crença absoluta numa liberdade irrestrita praticamente, digamos assim, da ação econômica. Né? E por isso mesmo, inclusive, essa ideia de um modelo mais liberal, digamos assim, que é obsessivo com relação a essa noção de uma liberdade. Basicamente, a ideia dos determinantes tem a ver com essa dicotomia entre controle e autonomia, ou controle e liberdade. Não é? Do ponto de vista sociológico, é inevitável se chegar à noção de que, mesmo dentro de uma perspectiva racionalista, de uma teoria da escolha racional, por exemplo, existem limites para essa ação. Não é? E esses limites eles demandam exatamente uma compreensão sobre um conjunto normativo, principalmente. Não é? Isso está bastante ausente, digamos assim, na perspectiva econômica inicial. Não é? Ela depois vai sendo problematizada, é verdade. Vários autores economistas fizeram isso. Mas é sempre uma premissa básica, elementar, de quase que um modelo, mas é um modelo da realidade pura, não é? Em que, na verdade, o basal, o ponto, né, mais fundamental, é esse completamente limpo, digamos assim, não é, de determinados elementos sociais, cotidianos, etc, etc. Bom, os outros pontos, especificamente, eu vou só resumir aqui, né? A questão fundamentalmente dos objetivos, né? Da discussão exatamente sobre a ação econômica, aí vai algumas variações, né, sobre o que seria efetivamente, né, aquilo que é objetivado, aí vem toda uma discussão sobre a relação entre competição e conflito, competição e cooperação, a ideia de um altruísmo, a possibilidade do altruísmo e coisas do gênero, né? E elementos que, de uma certa forma, né, qualificam, vamos dizer assim, ou condicionam, né, contextualizam, melhor dizendo, esse é o termo correto, contextualizariam a ação econômica propriamente. Não é? Então, essa vai ser uma diferença marcante, digamos assim, nos campos da sociologia, barra sociologia econômica, versus as ciências econômicas. E é verdade que existe um trânsito muito grande, principalmente em determinados subcampos ou áreas, né, sub-áreas da sociologia econômica e da própria economia. A gente vai ver isso ao longo da disciplina. Principalmente aqueles campos ou sub-áreas onde vamos dizer assim, as trocas intelectuais elas se tornaram difusas, elas se tornaram profícuas, na verdade. Né? Então, em algum momento, né, vários economistas começaram a observar o que chamava atenção os sociólogos, né, e vice-versa. Então, algumas incorporações foram feitas aqui e ali. É o que faz, por exemplo, o que permite, né, o surgimento do neo-institucionalismo na perspectiva econômica e também da própria sociologia econômica, né? Que é a incorporação de elementos sociais, digamos assim, né, na própria noção econômica. Então, aquela perspectiva econômica tradicional, mais utilitarista, digamos assim, que se consolidou na tradição neoclássica, né, na famosa tradição neoclássica da economia, ela vai eventualmente sofrer críticas, né? Principalmente a partir da segunda metade do século XX para cá, e um movimento crescente de economistas, né, que vão se tornar incomodados, né, com a perspectiva tradicional e procurar alternativas. Né? E aí, como eu falei, o neoinstitucionalismo é uma das principais vertentes que surge daí, não apenas a única, mas também a psicologia do comportamento econômico, né? Que também o também chamado comportamentalismo econômico, não é, que vai se tornar também muito mais forte nos últimos 40, 50 anos, e que vai inclusive redundar, digamos assim, ou resultar
em diversos Nobéis, né, de economia que seguem essa perspectiva. Eu falei aqui da Elinor Ostrom, por exemplo, mas outros economistas mesmos, bem tradicionais em termos de formação, como o caso do Stiglitz, o Douglas North, o Amartya Sen, todos eles, né, de alguma maneira, né, abraçaram, digamos assim, a causa dentro de uma perspectiva mais social, digamos assim, da ação econômica, né? Bom, para terminar, gente, eu gostaria apenas de fazer uns comentários mais breves aqui sobre uma questão fundamental que surgiu então a partir dessa discussão toda, dessas questões, principalmente a partir da primeira metade do século XX, e que chegou até nós, né? Então, como eu tinha falado antes do dilema da ação coletiva, a gente vai ver isso depois melhor, né, como o problema da emergência de uma ordem coletiva efetivamente, e alguns exemplos, né, que estão ligados a isso. Por exemplo, o exemplo da tragédia dos comuns, que nos ajuda a pensar sociologicamente, né, essa questão fundamental da ação econômica. O exemplo do dilema da cooperação, né, também como ele é pensado fundamentalmente, isso está desde lá dos clássicos. Né? A questão da comunidade de pensamento, da formação de uma comunidade de pensamento, né, no sentido aí da institucionalidades ou das institucionalidades, e os exemplos, digamos assim, dos efeitos não antecipados da ação e as profecias autorrealizadas. Além disso, né, vou discutir também com vocês, ao longo dessa disciplina, questões relativas à ação econômica propriamente, numa qualificação mais aprofundada de uma perspectiva fundamentalmente da sociologia econômica. Tá? Então, a gente vai, às vezes, ver alguma coisa relativa dentro da própria economia, mas o nosso foco é a crítica feita a partir da sociologia econômica, que incorpora esses questionamentos e essas críticas sobre a ação econômica feita de dentro da economia, não é por economistas, como eu falei aqui antes, mas que são efetivamente tratados de uma perspectiva sociológica forte. Tá? E aí fazem essa ponte e essa aproximação entre os campos da sociologia e da economia. Tá? Isso principalmente nos últimos 40, 50 anos, com o surgimento da nova sociologia econômica, o movimento, né, ficou conhecido como a nova sociologia econômica, que envolve basicamente um enriquecimento da perspectiva crítica sobre a ação econômica dentro de uma perspectiva institucionalista, né, que tem a ver com a noção de estruturas, né, estruturas sociais, por exemplo, tá? E também uma perspectiva sobre as questões relacionais, digamos assim, não é, entre os agentes, não é, e as comunidades, as coletividades, não é, que envolvem basicamente a construção de sentido, não é, para as trocas e para as atividades econômicas, não é, que envolve basicamente também os supostos ou embasamento do ponto de vista dos arranjos culturais e, consequentemente, da noção também de construção de significados, voltando lá atrás a uma sociologia weberiana, digamos assim, né, compreensiva. Tá? Então, o que nós temos para fechar esse quadro inicial que eu apresentei para vocês aqui, da sociologia econômica, a gente poderia dizer que nós temos aí, né, sociologia e ciências econômicas pautadas nessa ideia de uma divisão do trabalho científico com a modernidade. Né? Nesse grande projeto aí, a gente tem, então, de um lado, tá, um olhar, digamos assim, que preserva mais, né, e parte mais do aspecto fundamentalmente humano como um elemento essencialmente social, de sociabilidade, não é? Que tem a ver basicamente com um senso de humanidade na existência, exatamente no reconhecimento da existência do outro, de uma reflexividade que é fundamentalmente sociológica. Tá? E, de outro lado, uma perspectiva que relativiza ou que minimiza, de uma certa forma, esses aspectos determinantes da vida em sociedade, do aspecto humano, essencial em termos das interações coletivas, para fortalecer uma premissa essencialista, digamos assim, ou substancialista, na ideia de racionalidade, da consciência como razão. Tá? Isso eu vou discutir com vocês na próxima aula de início. A gente vai começar por aí, porque envolve uma perspectiva cognitivista que eu quero explorar melhor, tá? Que eu considero ela essencial para a gente entender essas posições, esses pontos de partida diferentes entre economistas e sociólogos ou cientistas sociais. Tá?
e que envolve basicamente uma diferença fundamental como consequência dessa tomada de premissa, digamos assim. Né? Porque concentrar, não é, o elemento na racionalidade do indivíduo, a racionalidade pura, ela tem implicações para a teoria econômica que vão se distanciar da teoria sociológica sobre as atividades econômicas. Tá? Isso é um fato. Tá? Não temos dúvidas sobre isso. Então, a teoria econômica, como eu falei, ela se funda numa premissa fundamental, que é essencialista, como eu falei. O indivíduo, ele pré-existe à sociedade e ele não sofre com a sociedade de uma maneira determinante, a não ser a partir de mediações que retroagem sobre o indivíduo. Mas o indivíduo é a causa de tudo. Sendo o indivíduo a causa de tudo, né, a perspectiva fundamental, essencialista, como eu falei, se deve a uma condição do humano, que é diferente de todos os outros seres, que tem a ver com a sua razão, a racionalidade. Por isso a ideia de um homo economicus, na essência, não é? Enquanto racionalidade pura e absoluta, que vai comandar todo o resto. Daí por que, na realidade, para os economistas, a sociedade é uma derivação disso. Por isso mesmo você pode entender, na realidade, a sociedade sempre em termos fundamentalmente econômicos. Essa é uma ideia, não é, forte, né? E que traz consequências. A ideia de um agente econômico, então, dessocializado, né? Ou seja, que vem antes da própria socialização, ou seja, a economia é um problema que é anterior à socialização. Tá? E por isso mesmo um ser onisciente, né? Capaz, absoluto, calculista, né? E que tem uma pujança, digamos assim, na sua autodeterminação, que é fundamentalmente individual, atomizada, né? Autorreferente. A ideia de interesse, que nós vamos discutir também daqui a uma ou duas aulas, tem diretamente a ver com essa noção, não é, da autorreferência, egocentrada. Não é? O segundo ponto é que o agente econômico, então, ele vai ser movido, decorrente dessa noção, pela busca exclusiva de maximização de ganhos, que é uma noção, digamos assim, inclusive biologizante. Não é? A ideia, por exemplo, que está lá em Dawkins, por exemplo, Richard Dawkins, né, o ecólogo, biólogo, né, que assume a ideia do gene egoísta, que nós somos resultados dessa busca, né, num sentido evolutivo, darwinista, digamos assim, não é, pela realização sempre dentro de uma perspectiva egocentrada, nesse caso a partir dos nossos próprios genes. Não é? Então, a maximização dos ganhos é exatamente um imperativo categórico, não é? Nessa perspectiva do Homo economicus. Tá? E assume que necessariamente isso é prioritário ou é precedente. Não é? O resto deriva disso. Tá? O sistema econômico, então, é resultante, né, dessa emergência diretamente e linearmente, não é, do ponto de vista, inclusive, lógico, não é, desses princípios do autointeresse ou da autorreferência. Tá? Então, isso é um elemento fundamental. Esse quadro aqui, sobre o que é o princípio organizador, vamos dizer assim, da maneira dos cientistas econômicos, ou dos economistas, né, ou daqueles mais pendentes para essa perspectiva individualizante, digamos assim, não é? E muito forte, porque ela é essencializada, não é? E ela tem decorrências, ela tem consequências fortíssimas, não é? Como a gente acabou de ver aqui. Não é? Ela é essencial para a gente entender os desdobramentos históricos, né, que tem a ver com um dos outros elementos dessa disciplina que eu vou dar, como eu falei, né, para a gente entender como que foi mudando a sociologia econômica e como que ela foi justamente entrando nesses debates, né, e foi aprimorando a si mesma e também questionando melhor a própria economia. Tá? E finalmente, né, do lado, digamos, da sociologia barra sociologia econômica, o que nós temos é uma outra perspectiva, né, que está baseada exatamente na noção daquela grande pergunta sociológica. Existe um elemento central do humano que é fundamentalmente social, que tem a ver com a nossa necessidade humana de convivência, conviver com o outro. Então isso coloca para a nossa própria existência, que é dependente, na verdade, dessa convivência, tá? Porque nossos instintos não são suficientes para garantir a sobrevivência nos primeiros anos de vida. Na verdade, em muitos anos de vida, nós precisamos passar por uma socialização. Então, não há um resultado, como resultante disso, do ponto de vista cognitivista, inclusive, não há um resultado completamente autônomo do ser, do indivíduo. Não é? A racionalidade, de alguma maneira,
ela é dependente de uma estrutura cognitiva que é dada socialmente. Ou se não é dada, melhor do que esse termo dada, é problematizada socialmente. Não é? Ela é contextualizada. Tá? E vários autores vão chamar a atenção para isso. Então, esse é o princípio organizador, vamos dizer assim. Tá? É a ideia de que o ser humano é fundamentalmente um ser social. Isso implica, posteriormente, determinadas questões sobre a ação econômica. Tá? Mas a ação social, por isso mesmo, ela é precedente, ela é anterior. Não é? Então, a sociologia econômica, desde suas origens, propõe, primeiro, as relações econômicas são socialmente construídas. Isso é completamente diferente, inclusive, de uma noção neo-institucionalista da economia. O neo-institucionalismo, por exemplo, depois a gente vai ver isso na sociologia econômica, adota esse princípio, o que o coloca de uma maneira também diferente do neo-institucionalismo econômico. Esse é um detalhe extremamente importante que muitas vezes as pessoas ignoram, esquecem. Tá? Então, quando você fala do neo-institucionalismo, você não está falando a mesma coisa para sociólogos e economistas, não. Tá? Do ponto de vista da sociologia econômica, claramente as relações econômicas elas são socialmente construídas, podemos dizer entre aspas, né, determinadas, conduzidas, orientadas. Não é? Isso é, as relações sociais intervêm na constituição de regularidades econômicas, tá? O que é um horror para muitos economistas, né? Pautados, principalmente uma perspectiva neoclássica tradicional, etc., muito forte, esses têm horror a essa noção. Não é? Imagina a ideia de um mercado que não existe a liberdade absoluta nesse mercado, pautado pura e simplesmente em decisões racionais e individualizadas. Não é? Quer dizer, isso não ocorre. Isso é uma ficção brutal. Do ponto de vista da sociologia e de uma sociologia econômica, isso é evidente. Tá? E a gente vai ver mais sobre isso. O segundo ponto, que é a necessidade, né, obviamente, de uma explicação sociológica para a formação dos fenômenos mercantis, que dizem respeito às trocas, às transações, não é, que são atividades econômicas soberanas. Não é? E aí a gente pode pensar, inclusive, do sentido antropológico, com o osso, por exemplo, toda a questão da dádiva, etc., que são elementos de troca, mas que podem ser pensados e devem ser pensados numa premissa de uma economia política, digamos. Não é? Ou seja, esse elemento fundamental, não é? Ele está na base do mundo social. Não é? Mas ele interage com o mundo social, porque ele, na realidade, ele tinge a ação econômica, que é uma troca, né, de um elemento fundamentalmente social, porque como o próprio Moss remete, né, numa noção durkheimiana, isso está ali vinculado, digamos assim, a pensamentos institucionalizados, né, a comunidades institucionalizadas. Não é? E isso que muitas vezes o pensamento econômico sobre as trocas ignora também. Né? Então, nós temos a necessidade de trabalhar nessa perspectiva diferente da economia muitas vezes. Não é? Então, toda a noção de mercado, preços, rendas, volumes de emprego, etc., e a própria ideia de uma origem determinada por relações sociais, ela vai ser colocada como um ponto fundamental na discussão, nas análises da sociologia econômica, de uma maneira muito distinta do que acontece muitas vezes no campo da economia propriamente. Né? E, finalmente, a centralidade das dimensões cultural e cognitiva refletindo sobre a construção das interpretações acerca dos fenômenos da vida econômica. Ou seja, uma sociologia do conhecimento econômico, diria eu. Tá? Eu estou pautando aqui na Mary Douglas, né, que faz toda essa problematização sobre uma sociologia do conhecimento e vai tratar sobre as instituições. E aí, indiretamente, o que eu percebo, né, e ela também, claro, ela coloca em alguns momentos lá algumas coisas mais claras do que outras, ela está falando também de uma noção econômica, só que dentro de uma perspectiva antropológica que é a dela. Então, o que eu estou chamando a atenção aqui é isso, que essa é uma outra contribuição / descoberta da sociologia econômica fundamental que ocorre principalmente nos últimos 40, 50 anos, tá? Que não era tão clara assim antes. Mas é a noção da centralidade dos elementos, né? Ou das dimensões da cultura e do conhecimento, da cognição humana, né? Para explicar a ação ou as atividades econômicas propriamente ditas. Não é? Isso entra na economia mais recentemente, por exemplo, principalmente através da psicologia. E a gente vai ver depois, eu vou explorar um pouco sobre isso, autores fundamentais, inclusive para nós das ciências sociais, como Daniel Kahneman, por exemplo, que também é outro laureado com o Nobel em 2002, com uma teorização especificamente sobre aspectos que dizem respeito à apreciação
e há escolhas em termos de preferência para o consumo. Não é? É, ou seja, são elementos que chegam à economia também e que são fundamentais para a economia. E isso vem muito fortemente dentro da sociologia econômica, não é? Que cria também aí um ponto, né, de separação com a própria economia. Porque os economistas, se não levam isso em conta, esses elementos da cultura, que dizem respeito, obviamente, à produção de significado, de sentido, né, na maneira weberiana, vamos dizer assim, de trabalhar, não é? Para as ações econômicas. E também um aspecto cognitivo problematizado, como faz o Kahneman. Quer dizer, aquela noção antiga, tá, sobre a racionalidade em termos puros e absolutos, ela é equivocada. Não é? Ela não é equivocada apenas porque ela é um modelo, digamos assim, frágil, um modelo fraco, na verdade. Não é? Porque ele mostra muito pouco como tipo ideal, né? No sentido weberiano, ele mostra muito pouco. Não é? Não apenas isso, o ponto de vista do trabalho da economia, ou da análise econômica sobre o mundo real, necessariamente passa por uma problematização da própria consciência humana. Não é? Então, as tomadas de decisão da ação econômica, elas não podem se pautar pura e simplesmente numa trivialidade, digamos assim, da concepção sobre a cognição humana, sobre a maneira de conhecermos, de representarmos o mundo, sobre a própria maneira de experimentarmos através de sensações, né, estados mentais especificamente que qualificam a nossa ação, ou que representam, expressam e retroagem sobre o nosso comportamento econômico. Né? E a gente vai falar também bastante sobre isso, tá ok? Eu vou ficando por aqui hoje, quer dizer, isso aqui é uma complementação, como eu falei, da nossa primeira aula, né? E vocês podem aí acompanhar melhor, né, algumas das questões fundamentais que eu apresentei. Eu vou disponibilizar depois outro material de estudo, especificamente sobre esses temas, essas temáticas, e na sequência nós vamos partir exatamente de uma problematização do ponto de vista de uma sociologia cognitiva e da cultura para a sociologia econômica, para a gente trabalhar melhor alguns desses exemplos do dilema da ação coletiva. Tá? E a partir daí, as premissas fundamentais no campo da sociologia econômica, começando fundamentalmente por alguns conceitos-chave, sobre os quais eu já tinha adiantado anteriormente, mas que nós vamos centrar fogo a partir deles, que é principalmente a noção de interesse, de racionalidade e intencionalidade para o comportamento social barra econômico. Tá? Então isso nós vamos ver aí na sequência com as próximas aulas. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar. Qualquer dúvida a gente conversa depois e trabalhamos melhor algumas das ideias apresentadas aqui hoje. Então é isso, gente. Obrigado aí. Até a próxima.